Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 6. Bons estudos! Hoje a gente vai falar sobre ensaio de compressão, não é, Silva? É isso aí, Caio. Ensaio de compressão é muito importante para os materiais que servem para a fabricação de fundações que servem de base para martelamento, suportes, bases de máquinas, etc. Essas fundações têm que ter uma grande resistência às compressões, né? É verdade. Por isso é muito importante que o projetista escolha um material de boa resistência à compressão, que não se deforme facilmente e de boa precisão dimensional. Ensaio de compressão é o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai ver por que compressão é parecida com tração. Vai ver quais são as limitações dos ensaios de compressão e vai ver o ensaio de compressão em alguns materiais. Eu aposto que o ensaio de compressão é um dos mais usados. Aí é que você se engana, Caio. O ensaio de compressão não é muito usado nos ensaios de metais. E você em casa quer saber por que a área da mecânica não usa esse tipo de ensaio? Pois então preste bastante atenção porque a nossa teleaula está começando. E aí? Olha, o rendimento do motor tá muito bom, viu, Ed? Mas eu tô sentindo uma vibração estranha aqui no eixo da roda. Bom, então é melhor a gente parar por hoje e ver o que tá acontecendo, né? Ah, não, vamos dar só mais umas voltinhas. Que é isso, Neuza? Com segurança não se brinca, hein? É, Neuza, aparentemente tá tudo correto com o eixo, né? Mas a gente nunca sabe como é que tá o material. Edgar, mas a gente submeteu essa peça a um monte de ensaios. Mas a gente não submeteu a um que se chama ensaio de compressão, né? Ensaio de compressão? Poxa, mas será que precisa? Bom, eu não sei, viu, Neuza? Mas ele é muito utilizado em ferro fundido, pedra, madeira, concreto. Em produtos acabados, como as molas, os tubos. E é considerado também o inverso do ensaio de tração. Nos ensaios de compressão, os corpos de prova são submetidos a uma força axial para dentro, distribuída de modo uniforme em toda a seção transversal do corpo de prova. Para entender isso, a gente tem que ficar de olho. O ensaio de compressão consiste em aplicar um esforço axial que tende a provocar o encurtamento do corpo. Se o material for frágil, o ensaio é levado até a ruptura. Se o material for dúctil, não vai haver ruptura e o ensaio é interrompido quando começa a deformação lateral do corpo de prova. Um corpo submetido à compressão sofre uma deformação elástica e depois uma deformação plástica. Vamos ver. Amigo, diz pra gente, você costuma pisar na bola? Bom, quase sempre, né? Mas eu sempre tento consertar, lógico, né? É isso aí, então pisa na bola pra gente ver se você é bom nisso. Olha só, na fase da deformação elástica, o corpo volta ao tamanho original quando se retira a carga de compressão. Só que na fase de deformação plástica é diferente. Olha só, o corpo retém uma deformação residual mesmo depois de ter sido descarregado. Aqui, a gente vê a representação esquemática de um corpo de prova antes de receber a carga de compressão, durante a ação da carga com deformação elástica e após a retirada da carga, voltando ao estado original. Aqui, a gente vê um corpo de prova antes de receber a carga de compressão, durante a carga com deformação plástica e após a retirada da carga com deformação permanente. Pois então, Caio, nos ensaios de compressão, a lei de Hooke também vale para a fase elástica da deformação. E dá, inclusive, para a gente determinar o módulo de elasticidade para materiais diferentes. Tá bom. E como é que a gente faz para calcular a tensão da deformação e a tensão do módulo de elasticidade? A gente usa algumas fórmulas. Você está lembrado das fórmulas usadas na tensão de tração? Claro, tô. Pois bem, agora a gente vai ver algumas fórmulas parecidas. T, que é a tensão de compressão, é igual a F, que é a força de compressão, dividido por S, que é a área de seção do corpo. Epsilon, que é a deformação, é igual a L0 menos LF,
que é a variação do comprimento do corpo dividido por L0, que é o comprimento inicial do corpo. O módulo de elasticidade, então, é igual a tensão de compressão dividido pela deformação. Muito bem, Caio. Esse corpo de prova aqui é feito do mesmo material que essa peça. Pois muito bem. Ele tem 20 milímetros de diâmetro e 60 milímetros de comprimento. E vai ser submetido ao ensaio de compressão. Pois muito bem. O módulo de elasticidade do aço é de 210 mil megapascais. Pois muito bem. Aplicada uma força F de 100 mil newtons sobre o corpo de prova, qual a tensão absorvida por ele e qual a sua deformação? Opa, vai ser bem difícil, hein, Silvano? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Desenvolvendo esta fórmula, eu descubro a área de seção do corpo de prova. Conhecendo a área de seção, a gente usa esta fórmula para descobrir a tensão de compressão. Para calcular a deformação sofrida pelo corpo de prova, a gente usa esta fórmula. Mas eu ainda não conheço o comprimento final. Ah, mas eu já sei o valor do módulo de elasticidade deste aço. Então dá para eu calcular a deformação isolando esta variável na fórmula do módulo de elasticidade. Agora é só eu multiplicar o resultado por 100, o que dá 0,15165% de deformação, ou 0,09099 milímetros. Como o ensaio é de compressão, a variação será no sentido do encurtamento. Então, o comprimento final do corpo de prova será de 59,909 milímetros. É muito importante a gente conhecer as limitações dos ensaios de compressão. Olha, eu já ia perguntar mesmo, por que o ensaio não é muito usado para os metais, se os esforços de compressão são tão comuns nos produtos? Eu sei. É por causa das dificuldades de medição das propriedades avaliadas nesse tipo de ensaio, Caio. Os valores numéricos, por exemplo, são de difícil verificação e isso pode causar alguns erros. Olha, eu vou te explicar. Um outro problema que sempre acontece nesse ensaio é o atrito entre o corpo de prova e as placas da máquina de ensaio. A deformação lateral do corpo de prova é barrada pelo atrito entre o corpo de prova e a base da máquina. Para diminuir um pouco esse problema, a gente tem que revestir as faces superior e inferior do corpo de prova com materiais lubrificantes, como a parafina, teflon ou graxa. Agora, Caio, um outro problema que pode surgir durante o ensaio de compressão... É a flambagem. Esse problema eu li no meu livro de estudos. Muito bem. A flambagem é o encurvamento do corpo de prova. Esse problema acontece por causa da instabilidade na compressão do metal dúctil. Dependendo do tipo de material que vai ser ensaiado, os técnicos usam de alguns artifícios para evitar esse problema. Pois é, na prática, Caio, você vai ver que a flambagem acontece principalmente em corpos de prova que têm maior comprimento em relação ao seu diâmetro, como esse daqui. Agora, dependendo do grau de ductilidade do material, é necessário limitar o comprimento dos corpos de prova de 3 a 8 vezes o valor do seu diâmetro. Neste corpo de prova aqui, a relação é de 1 por 1, por causa da ductilidade do material dele. Olha, Edgar, aqui diz que um outro cuidado que deve existir para evitar a flambagem é garantir o perfeito paralelismo entre as placas usadas na máquina universal de ensaio. Ah, é, Nilton? Então dá uma olhada aí para ver se tem alguma coisa sobre ensaio de compressão de materiais dúcteis. Ah, tem sim. Ouve só. Nos materiais dúcteis, a compressão vai provocando uma deformação lateral apreciável, que continua até o corpo de prova se transformar num disco, sem que ocorra ruptura. Nossa, o esforço para isso deve ser muito grande, né, Edgar? É verdade, hein, Nilza? O ensaio de compressão de materiais dúcteis fornece só as propriedades mecânicas referentes à zona elástica, como o limite de proporcionalidade, de escoamento e o módulo de elasticidade. Companheiro, por favor, entorta esse garfo aqui pra gente. Muito bem. Agora, entorta esse garfo de japonês aqui. Você sabe dizer por que esse garfo quebrou e esse daqui não? Porque esse é de aço e esse é de madeira. Muito bem, obrigado. É isso mesmo que você está pensando. Nesse material aqui,
a fase elástica é muito pequena. Bom, agora vamos falar de ensaio de compressão em materiais frágeis. A única propriedade mecânica avaliada nos ensaios de compressão de materiais frágeis é o seu limite de resistência à compressão. Muito bem, Caio, vamos refrescar a memória e vamos lembrar uma fórmula matemática para o cálculo do limite da resistência. Vamos lá. Tá? Limite de resistência à compressão é igual a carga de ruptura do corpo dividido pela área de seção. Quer dizer, então, que para descobrir o limite de resistência à compressão de um material que tenha 400 milímetros quadrados de área da seção transversal e que tenha rompido com uma carga de 760 kilonewtons, eu vou usar essa fórmula aqui? É isso aí, Caio. E se você usar esses valores na fórmula, vai ver que esse limite de resistência à compressão que o Caio falou é de 1.900 megapascais. Agora, se não for possível realizar o ensaio de compressão, a gente considera que esse limite de resistência à compressão é cerca de 8 vezes o de resistência à tração. Tá bom, e acabou? Não. Nós vamos ver agora o ensaio de compressão de produtos acabados. Ok, existem 2 tipos de ensaio de compressão em produtos acabados. O primeiro é o ensaio de achatamento de tubos e o segundo, o ensaio em molas. No ensaio de achatamento de tubos, é colocado um segmento de tubo entre as placas da máquina de compressão, que aplica a carga até achatar o tubo. A distância final entre as placas varia de acordo com as dimensões do tubo e precisa ser registrada. O resultado é avaliado pelo aparecimento ou não de fissuras ou de rachaduras. No ensaio em molas, para determinar a constante elástica de uma mola, é construído um gráfico carga-deformação. Nele, o coeficiente angular é a constante de mola. E para verificar a resistência da mola, são aplicadas cargas pré-determinadas e medidas as alturas da mola depois de cada carga. Hoje, a gente aprendeu bastante sobre ensaios de compressão. E para não deixar escapar nada, vamos ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você conheceu o ensaio de compressão e viu que ele tem várias coisas em comum com o ensaio de tração. Conheceu as limitações do ensaio de compressão e, finalmente, viu como se faz o ensaio de compressão em materiais dúcteis, em materiais frágeis e em produtos acabados. Agora eu vou dar mais umas voltinhas no kart porque a gente quer deixar ele tinindo para a próxima corrida. Enquanto isso, você pega o seu livro de estudos e revisa tudo que a gente aprendeu na teleaula de hoje. Você também vai ficar tinindo em ensaios de materiais. Até a próxima! Vamos lá, Nilson. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.